Vamos continuar com a nossa meditação aqui. Números, capítulo 24, verso 9. Efésios 1 e 3. Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Aconteceu algo muito numa reunião de oração, no início da década de 1940, que ajudou a ver o povo de Deus como ele vê. Naquela reunião, uma irmã experiente, que era cooperadora, atribulada pela condição lamentável da igreja, clamou pela igreja ao Senhor enquanto orava. E ela suspirava e lamentava por causa da triste situação da igreja. Quando ela terminou sua oração, um irmão rompeu em louvores ao Senhor e lhe deu graças, porque a igreja nunca é fraca, nem deplorável. É sempre elevada. A congregação ficou chocada. Então ele nos ajudou a compreender o significado da profecia de Balaão a respeito dos filhos de Israel. Balaão fora contratado por Balaque para amaldiçoar os filhos de Israel. Contudo, em vez de amaldiçoar o povo de Deus, ele os abençoou. Falando por Deus, ele disse: Deus não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. Números 23, verso 21. Além disso, em Números 24, verso 5, Balaão disse: Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas são as tuas moradas, ó Israel. Segundo esses versículos, Deus não viu iniquidade nem perversidade em Israel. Ele via somente bondade, formosura e beleza. O mesmo é verdade hoje em relação à igreja. Se louvar o Senhor pela vida da igreja e falar bem dela, você se colocará sob a bênção de Deus. Durante todos os anos em que tenho estado na vida da igreja, jamais vi uma pessoa que tenha falado negativamente da igreja, que estivesse sob a bênção de Deus. Pelo contrário, todos os que afirmaram que a igreja era deplorável, pobre ou morta, estavam sob maldição. Os que falam positivamente da igreja, declarando que ela é amável e que é a casa de Deus, recebem bênção. Isso não é mera doutrina, é um testemunho que pode ser verificado na experiência de muitos irmãos. Às vezes, quando fico decepcionado com a igreja e não penso positivamente a seu respeito, o Senhor em mim me alerta para tomar cuidado, diz um irmão responsável. Imediatamente eu lhe peço que me purifique e começo a declarar como a igreja é maravilhosa. Embora a igreja possa causar-me problemas, ainda amo a igreja. Quanto mais falo assim, positivamente, mais estou sob a bênção de Deus. Que avaliação da igreja é correta? A sua ou a do Senhor? Quem é correto? É você ou é o Senhor? Na eternidade, veremos a prova de que a avaliação do Senhor é a correta, pois na eternidade a igreja será maravilhosa, gloriosa e transcendente. Todas as acusações do inimigo a respeito da igreja são mentiras. Afirmar que ela é fraca ou morta é proferir uma mentira diabólica. A igreja é elevada e bastante viva. Não tente enxergar melhor que o Senhor. Você, por acaso, é mais sábio ou enxerga mais que Deus? A Bíblia declara que o Senhor não contemplou perversidade em Israel.
mas você afirma que que há perversidade na igreja. Em que você prefere crer? Na visão do Senhor ou na sua? Se permanecermos com a avaliação do Senhor em relação à igreja, seremos guardados de cair da bênção para a maldição. Sempre que falo aos irmãos responsáveis de maneira não positiva sobre a igreja, mais tarde me arrependo, diz ele. Se tentar desculpar-me, afirmando que não estava condenando a igreja, mas simplesmente relatando os fatos, fico ainda mais atribulado no meu interior. Portanto, posso testificar, pela minha própria experiência, que não é uma questão fácil tocar na igreja. Sempre que a tocamos, devemos fazê-lo de maneira positiva. Então receberemos a bênção. O Antigo Testamento revela que muitas vezes Deus veio repreender e reprovar os filhos de Israel. Mas quando os gentios atacavam o povo de Deus, mais cedo ou mais tarde, eles sofriam perda. Aos olhos de Deus, os filhos de Israel eram redimidos, santificados, transformados e edificados, e Deus tinha sua habitação entre eles. Tenha cuidado com sua visão natural. Tenha cuidado do que você vai falar da igreja. Se Deus não vê iniquidade ou perversidade na igreja, como você pode ver? Quando é misericordioso, Deus é abundante em misericórdia. Amém.